cada resposta, ok? Objetivamente, o que o senhor compreende por valorização do servidor? Bom dia, Eliezer, a todos os companheiros da Rádio Cariri, os cumprimentos pela iniciativa de democratizar e abrir a todos os postulantes nessa disputa à Prefeitura Municipal espaços para que os cidadãos e cidadãs campinenses possam conhecer aqueles que se apresentam no primeiro instante e renovar aquilo que, no meu caso, especificamente, Campina bem o sabe. Nós passamos por uma situação extremamente delicada, onde os servidores e, por consequência, os serviços públicos, eles estão perdendo na qualidade. Nosso compromisso, na condição de pré-candidato a Campina, é resgatar aquilo que nós implantamos, que é exatamente a palavra que você põe, valorização do servidor. E de que forma se valoriza o servidor? O servidor não é apenas valorizado no reconhecimento pecuniário, sim, mas o servidor também deseja as melhores condições para que desempenhe à altura das expectativas dos cidadãos. E foi isso que nós fizemos. Nós fizemos isso quando realizamos mais de 12 concursos públicos, quando nós chamamos os concursados aprovados, o que não acontece nos dias de hoje, quando implantamos o calendário com o pagamento em um único dia, o que não acontece nos dias de hoje, quando nós fizemos os planos de carreira e remuneração para categorias, algumas que nunca tiveram, como é o caso das 26 categorias na Secretaria de Saúde, ou reatualizamos os planos de cargo de outros setores, isso foi uma realidade nossa. Valorizar o servidor é garantir o ganho real no seu salário. Nós, em 8 anos, tivemos um ganho real de 49,6%. Para se ter uma ideia, a administração do atual prefeito, só especificamente no ano de 2016, nesse período de 12 meses, propôs um aumento de 5%, o que significa metade do índice inflacionário. Então, valorizar o servidor é exatamente aquilo que nós fizemos durante os 8 anos e que nos propomos fazer a partir de 2017. E não é à toa que ouvimos a grita generalizada. E não é à toa que durante esses 3 anos e meio houve mais de 10 movimentos paredistas, mobilizações, paralisações, exatamente pelo infortúnio que nós observamos. Então o nosso compromisso de quem fez, e aí com a autoridade e autorizado a falar, de renovar uma política de valorização. Valorização salarial, ganho real, implantação dos planos que não existirem ou reatualização daqueles que existirem, compromisso de fazer valer aquilo que foi palavra nossa empenhada e, acima de tudo, efetivamente posta em prática. Isso é o que significa valorização. Bom, perfeitamente no tempo, né? Tempo cumprido. Que bom. Pedimos que continue cumprindo o tempo, né? Tentarei. Nós vamos ser rigorosos em relação a isso por conta do próprio tempo. Mas vamos à próxima questão, que é sobre os níveis, a problemática dos níveis, né? O maior gargalo hoje enfrentado pela maioria dos servidores públicos municipais de Campina Grande diz respeito aos níveis, às suas progressões. A situação é a seguinte, né? Quem ingressa hoje na rede pública municipal de Campina Grande recebe o mesmo vencimento de quem está há 20 anos prestando serviço. É um descompasso muito grande. E a lei diz que a cada 3 anos os servidores têm o direito de um adicional de 3% sobre o seu vencimento. Caso se confirme a sua candidatura, em caso de eleição, em caso de o senhor se tornar prefeito de Campina Grande, como o senhor pretende resolver esse problema e em quanto tempo? Olha, Frank, primeiro dizer que nós começamos esse bate-papo às 10h32 e espero poder também ter os 2 minutos derradeiros no instante em que nós nos despedimos. Eu, quando falo sobre política de servidor e renovando, eu não diria caso, me perdoe, claro que nós estamos ainda na antevéspera das nossas convenções, mas existe um fato consumado, e graças a Deus, consumado por força de uma vontade popular e de outros tantos que desejam poder resgatar muito daquilo que nós observamos durante os 8 anos de nossa gestão. E um desses resgates é exatamente o de valorizar o servidor, trazer de volta a dignidade que o servidor sempre teve conosco e que perdeu por força das desatenções, dos desleixos, dos descasos do atual prefeito campinense. E com isso resgataremos a qualidade do serviço público. No nosso governo,
quando nós tínhamos processos, demandas, requerimentos, pleitos para as ascensões, nós sempre fizemos questão, em especial na Secretaria de Educação, e você sabe que notadamente é o maior número de servidores, nós nunca arquivamos, nós nunca deixamos de atender as postulações do Sintab, recebendo e mantendo um diálogo. E uma dessas postulações era exatamente o de fazer com que os níveis eles fossem gradativamente, com os períodos de exercício à frente dos cargos de servidor, cumpridos nessa ascensão horizontal, na ascensão vertical, através dos concursos públicos que nós realizamos. Hoje, por exemplo, citemos o caso de diversos professores que foram aprovados em concursos há 2 anos e que não foram chamados, você sabe muito bem disso. Não se faz concurso para não chamar, não se faz concurso para recolher taxas de inscrição. Se faz concurso para qualificar o serviço público, para dar oportunidades àqueles que se prepararam e para chamá-los e convocá-los. Então, no item de respeitar os percentuais de 3% a cada 3 anos e a ascensão horizontal, nós vamos fazer aquilo que realizamos durante os 8 anos de nossa gestão. Não tenha dúvidas. O que nos facilita manter esse contato com o servidor, ouvindo permanentemente os seus queixumes, as suas reivindicações, a tristeza, as suas lamúrias, plenamente justificadas, é porque o servidor faz a comparação entre o que foi o período de 8 anos de nossa gestão com aquilo que nós estamos observando hoje. A retirada de gratificações, na Secretaria da Educação, por exemplo, foram retiradas gratificações como aquela que nós chamamos o soninho dos cuidadores, professores das nossas creches. Isso é abominável, inadmissível, e nós vamos, como prefeito de Campina, retornar a todas essas gratificações. Bom, cumprindo o tempo, parabéns. Vamos Eu já estou fazendo o teste para os debates. Parabéns pelo cumprimento do tempo. É uma questão sobre a problemática da educação. Sim. Tá? Os professores da rede pública municipal de Campina Grande, tanto das escolas quanto das creches, há muito tem denunciado a falta de material, a falta de equipamento, a falta de brinquedos pedagógicos, a falta de papel, de pincel, a falta de uma boa estrutura física das unidades, enfim. O senhor acredita na rede pública municipal? Plenamente. Por que essa realidade histórica ela não muda? O que fazer para mudar isso e tornar a escola pública bem atrativa? Eu acredito e fiz a demonstrar, através de ações, essa minha crença. No nosso governo, primeiro, em relação às creches. E quando eu falo a respeito disso, quem trabalhou nas creches, ou as mães daquelas crianças que tiveram a oportunidade de colocar os seus filhos para serem cuidados por aqueles profissionais, sabem muito bem disso. Franklin, deixa eu te dizer, existiam em Campina Grande 21 creches. Quando eu assumi, todas elas estavam completamente deterioradas, desestruturadas. Nós não apenas fizemos simples reformas, mas por completo as reestruturamos, inclusive ampliando-as. Como se não bastasse, nós construímos outras 6 creches, ampliando em mais de 3.000 novas vagas. Como se não bastasse, por força desse compromisso com a educação infantil, nós deixamos 8 creches sendo executadas. Você sabe muito bem do que eu estou a falar. E todas elas hoje se encontram paralisadas, mesmo tendo recursos do FNDE depositados na conta da Secretaria da Educação. Quem diz isso não sou eu. Basta que o cidadão possa buscar no Sagres e identificará. Creches como o da Catingueira, 92% de obra realizada e o prefeito não a concluiu. Creches como a do Novo Cruzeiro, de São José da Mata, do conjunto do João Paulo II, enfim, são 8 dessas unidades, o que significaria cerca de 700 crianças em Campina Grande, em especial em localidades mais vulneráveis, onde pais, mães e pais muitas vezes não dispõem de condições de colocar uma pessoa para cuidar do seu filho e poderia estar esse filho na unidade de creche. Nós tratamos com especial atenção. A nossa equipe sempre viu a educação infantil com essa especial atenção. O que nós faremos é continuar como prefeito a partir de 2017, com as graças de Deus e por força da vontade de Campina e com a participação dos servidores que haverão de fazer as comparações entre o ontem e o hoje, é de continuar investindo na educação infantil. Vamos concluir essas creches que estão paralisadas. Não adianta agora o prefeito dizer que vai concluir, é como uma questão que envolve as cozinhas comunitárias e os restaurantes populares.
São praticamente 4 anos de administração, mais de 7 mil refeições por dia, que não são servidas por força de uma completa incompetência, insensibilidade e desumanidade por parte do gestor público municipal. Então, o meu compromisso é o compromisso de, em sendo prefeito, voltar, trazer investimentos para a educação infantil, ampliando o número de creches já existentes, principalmente para as áreas mais vulneráveis, suscetíveis às questões sociais. Ok, mais uma questão cumprida. Vamos à questão que trata da problemática dos servidores da saúde. Esse é problema seríssimo. Porque, veneziano, em Campina Grande existem 2 planos de cargo. Um exclusivo para os agentes de combate à endemia e agentes de saúde, e outro plano para as demais categorias. O problema enfrentado pelos servidores da saúde é que esses planos, de fato, efetivamente não funcionam. Caso se confirme a sua candidatura, caso seja eleito, se torne prefeito de Campina Grande, como resolver, como efetivar e em quanto tempo seria possível fazer isso? Querido, quem inclusive fez o plano de cargos, carreira e remuneração da Secretaria de Saúde fui eu. Pela primeira vez na história, sabem as 26 categorias que integram ou mais a Secretaria de Saúde, de médico a técnico, a enfermeiro, a odontólogo, enfim. Quem fez o plano de cargos, quem o implantou, sancionando no mês de abril de 2012, fomos nós. Um trabalho feito por todos aqueles que integravam a nossa secretaria. E nós cumprimos, Franklin, à risca, mesmo sabendo do investimento sobre os novos encargos que requereriam um esforço tremendo nosso da ordem de 1.200.000. Quando nós deixamos a prefeitura, imediatamente o atual prefeito simplesmente virou as costas. O Sintab faz mobilizações permanentes. Quantas não foram as mobilizações que a Secretaria de Saúde, meus queridos amigos que me acompanham, fizeram durante esse tempo, e o prefeito faz ouvido de mercador, sequer se submete a um diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores do Agreste da Borborema. Essa é a realidade. O que fazer é fazer cumprir o plano de cargos, carreira e remuneração, que eu implantei em 2012, por força de uma reivindicação antiquíssima que as administrações dos 20 anos nunca se permitiram fazer, e reatualizar. São passados 4 anos, aquilo que carecer, aquilo que for exigível de reatualização, meu querido vereador Galego do Leite e demais outros companheiros, nós vamos fazer essa reatualização. Não dá para continuar. E eu recebo permanentemente através de mensagens. São os profissionais médicos que têm que comprar água, que têm que comprar os insumos, material do expediente não existe. Ontem eu estava no Jardim Continental e os cidadãos diziam: veneziano, nós passamos aqui 4 meses sem um profissional médico. Recebo permanentemente uma lista de reivindicações dos profissionais lá da nossa maternidade Elpídio de Almeida, aonde uma maternidade que recebeu o conceito A no ano de 2011, hoje tem um retrato de grávidas tendo que ficar ao chão e ao relento por mínimas condições. Esses mesmos prestadores receberam o mês de maio agora, no dia 23, 24 do mês de junho, sem adicional, sem insalubridade, com perdas das gratificações. Busque no serviço público relacionado à saúde como é que estão os CELs, os Centros de Especialidades Odontológicas, como é que está a saúde mental. Praticamente acabou-se aquilo que foi uma conquista nossa com as residências terapêuticas, com os centros de atenção psicossocial. Recebo permanentemente de profissionais gabaritadas que conosco trabalharam no saúde mental para dizer isso. O programa de atenção básica, nós tivemos até 2012, 85%. O prefeito, depois de 3 anos, só ampliou em 1%, Franklin. Então não há compromisso com a atenção básica em Campina. Ok. Cumpri novamente, viu? Cumpriu, parabéns, cumprindo o tempo rigorosamente. Estou concreto. Vamos à questão da Previdência? Vamos sim. Como resolver o problema da Previdência em Campina Grande? O Instituto de Previdência de Campina Grande vive uma situação muito difícil. Como resolver o problema da Previdência do IPSEM? O problema da Previdência, tu sabes, Franklin, que é uma questão nacional. E é um debate que vai ser, nesse próximo semestre, em nível nacional, discutido pelas casas congressuais e fatalmente se estenderá em nível estadual e em nível municipal. Não há como você esconder que é um problema que vai se agudizando, que vai se amplificando ano após ano.
A minha experiência, em 2005, 1º de janeiro, quando nós fazíamos um trabalho de transição, nós recebíamos o Instituto de Previdência do município de Campina Grande, o IPSEM, com mais de 80 milhões de reais de débitos. Ao término de 2012, mesmo com os parcelamentos que foram feitos legalmente e acompanhados pelo Ministério da Previdência, nós tivemos uma capitalização de mais de 300%. Trabalho feito pelo presidente Vanderlei, pelo presidente Juraci e por demais outros que estiveram ao seu lado. Nós tivemos, ao final da nossa gestão, o IPSEM era o terceiro com mais recursos em saldo de conta. Nós tínhamos apenas menos do que Cabedelo, do que o estado da Paraíba, e tínhamos cerca de 28 milhões de reais de reservas. Isso é a demonstração que nós nos cuidamos a cumprir as obrigações no recolhimento previdenciário dos servidores. Nunca deixamos de fazer um esforço tremendo, porque acontecia muito em Campina Grande e está acontecendo agora. Basta que você observe que nos 3 primeiros meses da gestão do atual prefeito foram feitas esses parcelamentos. Imagine, nós fizemos parcelamentos ao final da gestão. O prefeito já nos 3 primeiros meses fez parcelamentos do IPSEM. Muitas das vezes a apropriação indébita, que é o não repasse daquilo que o próprio servidor recolhe, os seus 11%. A prefeitura com a obrigação dos seus 17%. A discussão sobre um recálculo atuarial que deva ser feito, pode ser feito, mas não arcará sobre os ombros dos nossos servidores. Como prefeito de Campina Grande, nós vamos tratar o IPSEM com a regularidade e o respeito que os servidores que passaram anos trabalhando na efetividade dos seus cargos merecem no instante de descanso. É isso, é fazendo o recolhimento, é garantindo nos serviços que o IPSEM faz, odiernamente a sua qualificação. Compromisso nosso, porque já o fizemos durante os 8 anos de gestões anteriores. Ok, vamos à questão que trata sobre alguns servidores, um grupo de servidores, algumas categorias que recebem apenas como vencimento o salário mínimo, né? O caso dos agentes de limpeza, o pessoal, os servidores de apoio, que compreende 4 categorias, né? Os servidores de serviços gerais, os vigias, as merendeiras e os secretários. Caso o senhor se torne prefeito de Campina Grande, como melhorar as condições de trabalho e de carreira desses servidores? Você imagina como viver com um único salário mínimo, né? E esses servidores há muito tempo têm sido esquecidos. Sem falar, e ontem não é coincidência, mas como nós estamos começando a fazer aquilo que sempre gostamos de fazer, que é ter o contato direto com as pessoas ouvindo-as, como se não bastasse, além de apenas um salário mínimo, situações que impõem a servidores, por força de perseguições que nós observamos, quem não rezar na cartilha do atual prefeito, ou é demitido, ou perde gratificações, ou é transferido. Essa é uma realidade. Ontem eu me encontrava com um cidadão, anteontem, no bairro da Catingueira, e ela dizia: olha, veneziano, só de transporte coletivo eu tenho que pagar cerca de R$300 recebendo o salário mínimo. O que é que fica? R$500. Essa é uma situação. Por isso que eu te falei, a minha primeira proposta, quando falamos a respeito de servidores e de serviço público, é resgatar. Esse é o verbo que nós vamos utilizar. Resgatar e, paralelamente, avançar. Também nos reuníamos com companheiros da Secretaria de Saúde e eles falavam exatamente isso. Nessas 4 categorias, o que nós precisamos nesse resgate, nessa requalificação, nessa condição que nós vamos recriar de ter instrumentos, condições mínimas para trabalhar, para que eles se estimulem. O servidor não ter apenas a remuneração, que é fundamental, para prover as suas obrigações e as obrigações relativas à sua prole. Mas ele quer condições para servir aos nossos cidadãos, o que não acontece. Hoje nós observamos exatamente isso. É o servidor que busca um insumo para trabalhar, um material de expediente. Você falava sobre a Secretaria de Educação, nós podemos falar sobre a Secretaria de Saúde, nós podemos falar em relação aos agentes. Você falou sobre as merendeiras. No meu período, Frank, nós ampliamos, garantimos aumento da gratificação das merendeiras e do serviço de apoio na Secretaria de Educação. Tanto aos professores com especialização, com mestrado, mas também garantimos, e eles bem o sabem, a todos aqueles que integravam o grupo de apoio naquela secretaria. Então o compromisso nosso é de fazer aquilo que nós fizemos, aumento, ganho real.
Não adianta você ter uma inflação que carcome o salário do servidor. Quem tem um salário mínimo de 800 e poucos reais, com uma inflação como essa dos 12 últimos meses, quase de 11%, já tem uma diminuição drástica. A nossa política de valorização do salário do servidor foi implantada em 8 anos, e não sou eu que digo na condição de candidato a prefeito, mas são os números que mostram que nós deixamos a prefeitura ao longo dos 8 anos com 49,6% de ganho real. E é essa política de revalorizar, de fazer com que haja o reconhecimento ao servidor, principalmente aqueles que menos recebem, que nós vamos implantar em Campina a partir de janeiro. Ok. Está aí mais uma questão cumprida e vamos à última questão, que trata sobre concurso público. Muitos esperam um dia poder ter o privilégio de passar num concurso público. Caso o veneziano seja confirmado como candidato e caso seja eleito, estará na carta programa de veneziano o compromisso com o concurso público? Irmão, para quem fez 12 concursos públicos, é muito fácil. É por isso que eu digo a você, é bom fazer esses debates e nós nos sentimos autorizados a nos comprometermos, porque não são promessas. Quem pode se sentar a esta cadeira, quem pode olhar aos olhos dos servidores, e eu nunca disse que fomos perfeitos, até porque essa condição nós humanos não a possuímos, mas nós fizemos muito, comparativamente aos períodos de 20 anos, e muito mais comparativamente a esses 3 anos e meio. Franklin, foram 12 concursos públicos, foram mais de 6.700 pessoas, homens e mulheres, que tiveram a oportunidade de fazer desde gari, passando por agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. E é bom que nós recordemos, queridos amigos, Rebeca, Marcílio, companheiros Dr. Sérgio Oliveira, amigos do PTN, que reforçaram o seu apoio à nossa candidatura ontem. É bom que nós nos recordemos que quem estabilizou a vida profissional dos agentes comunitários de saúde, Eliezer, e dos agentes, meu querido Léo Montanha, dos agentes de combate à endemia, foi a nossa gestão. Então nós vamos fazer concursos públicos. Agora não vamos fazer concursos públicos para arrecadar matrículas ou arrecadar nas inscrições. Nós não vamos fazer concursos públicos para deixar, como nós vimos aí, professores que fizeram concursos e ainda não foram chamados e reclamam permanentemente. Enquanto isso, o prefeito faz questão de, por outras vias e por outras razões que você conhece, fazer contratos precarizados. É o mesmo prefeito que teve 2 contas da Secretaria de Saúde rejeitadas, e um dos pontos e um dos itens identificados pelo Tribunal de Contas do Estado foi exatamente a contratação desmedida e sem justificativas. Desde 2005, quando nós fomos eleito prefeito de Campina, fizemos um acordo com a Procuradoria do Trabalho para desprecarizar essa relação. Os prestadores que existiam conosco existiam com o aval legal, ou seja, não havia qualquer descumprimento legal para a existência daqueles prestadores. Então, concursos públicos para nós é uma referência, não apenas por ser uma exigência constitucional, mas um reconhecimento à meritocracia. Quem fez 12 concursos, quem chamou mais de 6.700 servidores, que foram aprovados pelos seus próprios méritos, eu não estou pedindo aqui o reconhecimento. O reconhecimento, se existir, é por força do prefeito ter assumido uma política de valorização do servidor através de concursos públicos. Haverá de fazer. Com as graças de Deus, a partir de 2017, nós vamos retornar à política de valorização, de qualificação do serviço público, também através dos concursos realizados, para todas as categorias, principalmente para identificarmos, no instante em que assumirmos, os flancos mais abertos, aonde há uma carência maior. Já agradecer ao pré-candidato veneziano por ter aceito o convite de participar, de estar diretamente falando para os servidores, que nesse momento nos dá uma grande audiência, qualificada audiência. Os servidores estão, de fato, preocupados com o que está por vir, né, como será a próxima gestão, e por isso, por pedido deles, né, nós estamos fazendo essa série de entrevistas com os pré-candidatos. Faremos também convite para um debate, né, promovido também pelo Sintab. Eu acho que
é fundamental que os servidores tenham a plena ciência e consciência do que é que cada gestor, de cada candidato terá para o futuro desses servidores. Os servidores têm feito a parte deles e muitas vezes o direito tem sido negado e a gente precisa enfrentar esse problema, e nada melhor do que ouvindo, né, e a partir das cartas, programas de cada candidato, podermos avaliar, e os candidatos também, olhando no olho de cada servidor, dizer para eles o que pretende para os servidores e para a cidade de Campina Grande. Agradecer a veneziano, deixar que ele possa fazer as suas considerações finais, aqueles 2 minutos cobrados no início, né, está à sua disposição. Não só lembrados e com aqueles créditos de alguns segundos. Mas enfim, quero cumprimentá-los, renovar as minhas saudações à Rádio Cariri, a vocês que fazem a programação e principalmente por uma iniciativa fundamental. Não há administração pública sem servidor feliz, sem servidor estimulado e, portanto, sem serviços de qualidade. Eu fico muito à vontade, repito, não fui perfeito e não há como assim pretender, mas nós realizamos muito pelo servidor e pelos serviços em Campina Grande. O servidor vai fazer a sua comparação, é a única coisa que eu peço. Não estou aqui absolutamente com a pretensão de ter todo o apoio de todos os servidores. O voto é livre, soberano, independente. Mas façam as relações comparativas entre os 8 anos de diálogo com o Sintab. Foram mais de 23 audiências que nós nos permitimos fazer, muitas das vezes acatando as demandas, em outras, quando não podíamos fazer, tínhamos a sinceridade de olhar no olho, sem pestanejar, e dizer: amigos, eu não tenho condição de bancar essa demanda. Mas implantamos, repito, o pagamento dentro do mês trabalhado. Hoje se recebe quase um mês depois, dentro do mês trabalhado, num único dia, quando recebe. Fizemos concursos públicos, chamamos aos aprovados, garantimos ganho real e o prefeito e qualquer outro adversário não pode desmentir isso, de 49,6%. Nunca tiramos gratificações, principalmente nunca perseguimos servidores por eles terem outras cores e outras opções partidárias, como agora mesmo ninguém pode dizer que vai votar em veneziano, porque se assim disser, ousar em apresentar-se desta forma, estará sendo fadado a uma perseguição. Então o nosso compromisso é esse, de qualificar o servidor, de qualificar o serviço público, garantindo condições mínimas de trabalho. Ademais, saudar a Cariri, agradecer a toda a presença, Manuel, Rossandro, Hugo, Marcílio, Edil Francis, companheiros como Sérgio, PTN, sob a presidência do meu querido Galego do Leite, agradecer a confiança que vocês e todos os pré-candidatos tiveram para conosco na noite de ontem. Um abraço, sempre à disposição. Essa sugestão que você dá é fundamental para que todos os postulantes, os já conhecidos e outros que porventura possam surgir, Franklin e Eliezer, olhando no olho, de maneira equilibrada, de maneira educada, expor as suas ideias, sair do campo das agressões, das provocações, para dizer o que você pensa sobre serviço público, sobre servidor e sobre as outras questões. Muito grato à presença de Ana também, minha esposa, e demais outros que não pude ter, Robinho, fazer a citação. Um ótimo final de semana a Campinas.